Capítulo 12. Dormir para criar. Aprender é condição necessária para adquirir e propagar memes. Mas de que modo estes são transformados? Ideias réplicas só seriam boas se o futuro fosse igual ao passado. Se o fortalecimento de memórias fosse tudo o que ocorre durante o sono, seríamos versões exageradas de nossos pais, reforçados em seus traços característicos com os mesmos comportamentos e preconceitos. Felizmente, a realidade é bem diferente disso. Somos criaturas em contínua metamorfose, abertas a influências por toda a vida. Como é possível modificar memórias? Como os novos memes são inventados? De todas as faculdades mentais, a mais cara aos empreendedores, artistas e cientistas é a criatividade. A fermentação da cultura sempre dependeu de imaginar formas novas a partir da recombinação de formas velhas, e a construção mental do que ainda não existe sempre se beneficiou dos sonhos como fonte primordial de inspiração. Embora o racionalismo capitalista moderno tenha descartado o sonho como fenômeno relevante, a engenhosidade onírica teve influência decisiva na Revolução Industrial. As crônicas da família do inventor Elias Howe registram que ele quase afundou na miséria antes de descobrir em que lugar o olho da agulha da máquina de costura deveria estar localizado. Sua ideia original era seguir o modelo da agulha comum com o olho na parte de trás. Nunca lhe ocorrera que o olho deveria ser colocado perto da ponta, e ele poderia ter falhado completamente se não tivesse sonhado que estava construindo uma máquina de costura para um rei bárbaro em um país estranho. O rei lhe deu 24 horas para completar a máquina e fazê-la coser. Se não tivesse concluído naquele tempo, a punição deveria ser a morte. Perplexo, Howe trabalhou e trabalhou, finalmente desistiu. Então pensou que o levavam para ser executado. Percebeu que os guerreiros portavam lanças, que eram perfuradas perto da cabeça. Instantaneamente lhe veio a solução do problema, e enquanto implorava por mais tempo de vida, acordou. Eram 4 da manhã. Pulou da cama, correu para a oficina e às 9, a agulha com um olho na ponta tinha sido grosseiramente modelada. Depois disso, foi fácil. A invenção de Howe deflagrou uma completa transformação socioeconômica nos Estados Unidos e na Inglaterra, com aumento vertiginoso da escala de produção das tecelagens, massificação do consumo de roupas, aquecimento das exportações e expansão geopolítica. Se as consequências de curto prazo foram profundas pelo que significaram de massificação da produção têxtil, as implicações de longo prazo daquele sonho foram ainda mais transformadoras. Foi nas tecelagens que se implementou pela primeira vez o código binário para gerar combinações de fios de cores diferentes, um sistema precursor dos circuitos integrados de computador. Melodias matinais. Entre artistas, são abundantes os relatos de sonhos criativos. Músicos, por exemplo, frequentemente despertam com melodias inteiras na cabeça, compostas originalmente com suas mentes adormecidas. Anedotas desse tipo são contadas a respeito de Beethoven, Handel e muitos outros compositores clássicos. O violinista italiano Giuseppe Tartini, 1692 a 1770, alegou ter composto sua obra mais conhecida, a Sonata número 2, ópera 1, O Trilo do Diabo, sob influência direta de um sonho. Uma noite no ano de 1713, sonhei que tinha feito um pacto com o diabo pela minha alma. Tudo correu como eu desejava. Meu novo servo antecipou todos os meus desejos. Tive a ideia de dar-lhe meu violino para ver se conseguiria tocar belas melodias para mim. Quão grande foi meu espanto ao ouvir uma sonata tão maravilhosa e tão bonita, tocada com tanta superioridade e inteligência, como eu nunca havia concebido nos meus mais ousados voos de fantasia. Senti-me extasiado, transportado, encantado, minha respiração falhou. Fui acordado
por essa violenta sensação. Imediatamente agarrei meu violino para manter, pelo menos em parte, a impressão do meu sonho. Em vão. A música que eu compus nesse momento é, de fato, a melhor que eu já escrevi, e eu ainda a chamo de Sonate do Diable. Mas a diferença entre isso e aquilo que tanto me comovera é tão grande que eu teria destruído meu instrumento e dito adeus à música para sempre se tivesse sido possível para mim viver sem o prazer que ela me proporciona. Evidentemente, o fenômeno não é restrito a nenhum estilo musical em particular. A canção Yesterday, composta pelo músico inglês Paul McCartney, foi atribuída a um sonho. Acordei com essa melodia adorável na cabeça. Pensei, isso é ótimo, o que será? Havia um piano de armário ao meu lado, à direita da cama, perto da janela. Saí da cama, sentei-me ao piano, encontrei sol. Descobri Fá sustenido em sétima menor e isso leva você até Si e Mi menor e finalmente de volta a Mi. Tudo leva adiante de forma lógica. Gostei muito da melodia, mas porque eu a havia sonhado. Não podia acreditar que a tinha escrito. Pensei, não, eu nunca escrevi assim antes, mas eu tinha a música que era a coisa mágica. O próprio McCartney teve dificuldade em afirmar sua autoria. Por cerca de um mês, visitei pessoas do ambiente musical, perguntando se conheciam essa melodia. Foi como se eu estivesse encontrado algo que deveria ser entregue à polícia. Pensei que se ninguém reclamasse em algumas semanas, então seria minha. Materiais e métodos. Nas artes plásticas, a influência onírica não é menor. O alemão Albrecht Dürer, 1471 a 1528, mestre renascentista da gravura e da pintura, deixou registrada a utilização de sonhos para obter valiosas imagens pictóricas. No tratado sobre a pintura denominado Nutrição para Jovens Pintores, Dürer relatou a profusão de imagens e a dificuldade de capturá-las. Quantas vezes vejo grande arte enquanto durmo, mas ao acordar não consigo lembrar, assim que acordo minha memória esquece. Uma década depois, pintou uma cena onírica de grande poder simbólico. Abaixo da aquarela, Dürer descreveu seu sonho. Em 1525, durante a noite entre quarta e quinta-feira após Pentecostes, tive essa visão enquanto dormia. Vi quantas grandes águas caíram do céu. A primeira atingiu o solo a cerca de 6 quilômetros de distância de mim com uma força tão terrível, um ruído enorme e respingos que afogaram todo o campo. Fiquei tão chocado com isso que acordei antes do aguaceiro. E o aguaceiro que se seguiu foi enorme. Algumas das águas caíram a certa distância e outras perto, e elas vieram de tal altura que pareciam cair a um ritmo igualmente lento. Mas a primeira água que atingiu o solo caíra repentinamente com tanta velocidade e era acompanhada de vento e rugido tão assustadores que quando acordei todo o meu corpo tremia e não consegui me recuperar por muito tempo. Quando me levantei pela manhã, pintei o que estava acima com o que tinha visto. Que o Senhor transforme todas as coisas no melhor. A imagem de um campo aberto com poucas árvores é dominada pela enorme coluna de água descendo dos céus e inundando a terra, enquanto diversas outras colunas melhores representam a chuva prestes a cair no chão. Acredita-se que o sonho reverbere as incertezas religiosas da Reforma Protestante, uma verdadeira torrente que ameaçava inundar o mundo no início do século XVI. Quando Dürer pintou a aquarela, Lutero já havia vencido seu conflito com o papado, publicado o Novo Testamento em alemão e começado a organizar a nova igreja. 4 séculos depois, o pintor russo-francês Marc Chagall produziu diversas pinturas inspiradas pelo sonho bíblico de Jacó, em que o patriarca dos israelitas visualizou uma escada subindo aos céus e pôde ver e escutar Deus diretamente, fazendo com ele um pacto. Se a relação dos sonhos com Deus foi importante para Dürer e Chagall,
Para o pintor catalão Salvador Dalí, 1904 a 1989, a produção onírica de imagens afastou-se da religião e aproximou-se da técnica. Ícone artístico do século XX, Dalí praticava um método próprio para permanecer o maior tempo possível no umbral do inconsciente, a fim de colher imagens oníricas. Dispondo de uma pesada chave ou colher de metal entre os dedos, o caçador de sonhos punha-se a dormir até que o objeto caísse no chão com estrondo, levando-o a emergir do sono para trazer diretamente à tela a profusão de imagens hipnagógicas em que se via imerso. A técnica deu origem a pinturas maravilhosas cujos títulos soam como a seção de materiais e métodos de um artigo científico, sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de um romã um segundo antes de despertar. O foco no fenômeno onírico fez com que a psicanálise tivesse influência marcante nas vanguardas dadaísta e surrealista das primeiras décadas do século XX, profundamente interessadas no êxtase criativo, no fluxo de consciência e na livre exploração do inconsciente. No Revolucionário, Um Cão Andaluz, filme de estreia do cineasta espanhol-mexicano Luis Buñuel, 1900 a 1983, realizado em 1928 em colaboração com Dalí, saltam aos olhos as descontinuidades, fragmentações e associações oníricas de motivação freudiana. Sonho e literatura. Na literatura não é diferente. Desde o início do registro histórico, inúmeros escritores e poetas se valeram da inspiração dos sonhos para iniciar, desenvolver ou resolver seus traumas. Além disso, por ser tão diverso e imprevisível, o sonho se tornou um recurso narrativo de imensa utilidade prática, pois permite abordar qualquer assunto por mais insólito que seja. No clássico Sonho de Cipião, por exemplo, Cícero empregou o sonho como artifício para ilustrar diversos pontos de vista. O relato começa após a chegada à África do patrício romano Cipião Emiliano, que recebe a visita onírica do espírito de seu avô adotivo, o célebre general Cipião africano. Emiliano se enxerga observando a cidade de Cartago desde um lugar alto cheio de estrelas, brilhante e esplêndido, e percebe a terra minúscula na imensidão do espaço. O avô então prevê que o neto chegaria a cônsul, mais alto cargo eletivo de Roma, exaltando suas virtudes militares e prometendo um lugar de honra na Via Láctea após sua morte. Numa espetacular visão do universo, Cipião Emiliano o percebe composto por 9 esferas celestes com a Terra no centro, seguida da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente o próprio céu divino, onde se localizam fixamente as estrelas. Enquanto contempla o universo, Emiliano aprende que as esferas emitem sons e é tomado por uma visão dos cinturões climáticos do planeta. Esse meme ficcional da antiguidade, preservado para a posteridade através da obra de Macróbio, influenciou decisivamente o pensamento medieval ao sustentar um modelo geocêntrico de sistema planetário e servir de arcabouço filosófico para a discussão de alma, virtude e divindade. Se nas igrejas e monastérios o sonho era disputa de anjos e demônios, e portanto assunto de vida ou morte, entre poetas e trovadores, o uso de visões oníricas para apresentar revelações se tornou cada vez mais frequente. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, apresenta sonhos proféticos ao final de cada uma das 3 noites que o narrador passa no purgatório, com 2 sonhos registrados no inferno. Referências a sonhar aparecem 211 vezes na obra de William Shakespeare, de 1564 a 1616, em 30 textos diferentes, incluindo Sonho de uma Noite de Verão. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, serviu-se do fato de que sonhos ficam mais vívidos após a privação de sono como recurso narrativo para relatar as aventuras e desventuras de seu personagem mais memorável, Dom Quixote.
As peripécias começam quando o velho e arruinado fidalgo, por dormir pouco e ler muito, permite que as mais loucas fantasias sobre cavaleiros andantes medievais invadam sua mente claudicante. Arma-se cavaleiro e sai montado em busca de ações galantes, imbuído de generosa e arcaica solidariedade. Seguem-se diversos episódios de comportamento alucinado em franco desacordo com o mundo, como no combate aos moinhos de vento que toma por gigantes. Ao longo de todo o heróico e psicótico processo mental de Dom Quixote, o fiel escudeiro Sancho Panza dorme e come fartamente. Não por coincidência, mantém a sanidade e o senso prático a despeito das loucuras do patrão. Ao final da narrativa, Dom Quixote adoece gravemente e fica acamado. Tem um episódio de sono de mais de 6 horas e, ao despertar, recupera a sanidade mental, profere suas últimas palavras e morre. O romantismo trouxe grande prestígio ao sonho não apenas como enredo, mas como fonte de criatividade artística. Influenciada por poetas como Lord Byron, 1788 a 1824, a escritora inglesa Mary Shelley, 1797 a 1851, transformou uma visão onírica no célebre romance Frankenstein, pioneiro da ficção científica, publicado em 1818. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, 1772 a 1834, compôs seu mais celebrado poema Kubla Khan, após consumir ópio e adormecer lendo um livro sobre a mítica cidade de Xanadu, capital de verão do imperador mongol. O poeta relatou ter composto em sonho mais de 200 versos sobre o tema. Ao despertar, escreveu 54 versos marcantes que ainda hoje seduzem leitores do mundo todo. O poema, pleno de ritmo e cor, permaneceu incompleto porque em algum momento de seu transe, Coleridge foi interrompido para tratar de assuntos prosaicos. Quando finalmente consegui se libertar para voltar a escrever, já não se lembrava de quase nada. O título alternativo do poema indica o arrebatamento imagético do sono, mas também a dificuldade de manter o todo coerente na memória após a interrupção. A Vision in a Dream, a Fragment. Revolução, catástrofe e adaptação. Não se trata de recurso literário fora de moda. Em Ulisses, obra-prima do escritor irlandês James Joyce, publicada em 1922, menções a sonho aparecem 59 vezes como um motor de situações que fazem o texto progredir em paralelo com a Odisseia de Ulisses homérico. O magistral poeta português Fernando Pessoa, com seus múltiplos heterônimos, visitou o sonho de inúmeras vezes para refletir sobre memória, esquecimento e desejo. Escreveu heterônimo Bernardo Soares: tenho sonhado muito, estou cansado de ter sonhado, porém não cansado de sonhar. De sonhar, ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer, e esquecer não pesa, e é um sono sem sonhos em que estamos despertos. Em sonhos consegui tudo, também tenho despertado, mas que importa? Quantos Césares fui? Ecoa o heterônimo Álvaro de Campos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Na verdade, quase não existe literatura sem que o sonho participe de algum modo do enredo ou do método criativo. O escritor angolano José Eduardo Agualusa, por exemplo, atribui aos sonhos um papel fundamental na sua criação. Na maioria dos meus romances, sonho com desfechos de capítulos, soluções para intrigas, com o nome dos personagens e, por vezes, com frases inteiras. No Vendedor de Passados, surgiu-me em sonhos esse personagem que vendia passados. Na Vida no Céu, um romance para jovens, sonhei com o título e toda a história se foi formando a partir dele. Depois de tanto beber dessa fonte, Agualusa publicou em 2017 um romance em que a atividade onírica aparece como eixo principal da narrativa. Todos os capítulos de A Sociedade dos Sonhadores Involuntários relatam sonhos de diversos personagens, que inclui uma fotógrafa moçambicana
que retrata sonhos, um neurocientista brasileiro que os decodifica e um veterano de guerra angolano que tem o dom e a desdita de aparecer nos sonhos das outras pessoas. A derrubada do tirano que se acreditava entronizado eternamente é o sonho coletivo que sustenta a narrativa até seu desenlace. Além de grande coragem, tentar mudar a estrutura de uma sociedade opressiva exige também a capacidade de voar com os pensamentos, imaginar futuros alternativos e acomodar decepções. Isso fica patente em A Revolução dos Bichos, genial fábula do escritor indiano-britânico George Orwell, 1903 a 1950, sobre as esperanças e fracassos da Revolução Russa. A rebelião dos animais contra o dono da fazenda começa quando um velho porco premiado chamado Velho Major, alter ego dos revolucionários Karl Marx e Vladimir Ilyich Lenin, relata aos animais um sonho em que vislumbrou o mundo após a erradicação do ser humano. O velho major morre pouco depois, mas seu sonho deflagra uma revolta que termina por expulsar todos os seres humanos da fazenda, dando origem a um governo exclusivamente dos bichos, fundado no lema: todos os animais são iguais. Não obstante, os suínos foram considerados os animais mais inteligentes e logo surgiram dois líderes antagônicos, os porcos Bola de Neve e Napoleão, que representam, respectivamente, Liev Trotsky e Iosif Stalin. Muito mais truculento do que todos os demais, Napoleão acaba por tomar o poder, expulsa seu rival e finalmente volta a colaborar com os humanos em detrimento dos bichos, agora sob um novo lema: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. No perturbador 1984, também de Orwell, começa num sonho a insurreição psíquica do protagonista Winston Smith contra o grande irmão e sua sociedade de teletelas que controlam todos os comportamentos e não podem ser desligadas. A inconformidade pessoal se transforma em rebelião quando Winston é arrebatado por uma paixão proibida pela personagem Julia. Perseguidos e torturados sem piedade pelo Estado, sepultado em pesadelo de traição e sonho da libertação amorosa, os amantes acabam se perdendo de vista amargamente. Na vida real, os sonhos são mais emocionantes dos grandes rebeldes, frequentemente redundam em enredos de frustração e fracasso, simulacros de realidade que de algum modo tentam explicar onde foi que tudo deu errado. Em 1935, exilado sem asilo e caçado implacavelmente por agentes de Stalin, Trotsky relatou em seu diário um sonho revelador da incrível fragilidade de sua posição naquele momento. Ontem à noite, ou bem cedo nessa manhã, sonhei que tinha uma conversa com Lenin. A julgar pelo ambiente, estava em um navio. Ele estava me questionando ansiosamente sobre minha doença. Você deve ter acumulado fadiga nervosa. Deve descansar. Respondi que sempre me recuperei da fadiga rapidamente graças à minha força centrífuga natural, mas que dessa vez o problema parecia estar em alguns processos mais profundos. Respondi que já tinha muitas consultas e comecei a contar a ele sobre minha viagem a Berlim. Mas olhando para Lene, lembrei que ele estava morto. Imediatamente tentei afastar esse pensamento para terminar a conversa. Quando terminei de contar a ele sobre minha viagem terapêutica a Berlim, em 1926, quis acrescentar: isso foi depois da sua morte, mas me examinei e disse: depois que você adoeceu. O sonho fúnebre escancara a profunda solidão de Trotsky, mítico organizador do Exército Vermelho após a morte de seu camarada Lenin. Em 1940, no México, Trotsky foi executado em sua própria casa por um assassino infiltrado por Stalin. Diante de grandes fracassos, é preciso reinventar pontos de vista, tanto na vida em geral quanto na política. Em agosto de 1939, a poucos dias da eclosão da Segunda Guerra Mundial, George Orwell esforçava-se para compatibilizar suas convicções socialistas revolucionárias com a necessidade urgente de defender a Inglaterra da agressão alemã. O conflito se resolveu oniricamente, um dia antes da divulgação do Pacto de Não Agressão nazi-soviético.
Orwell sonhou que a guerra havia começado. Era um desses sonhos que, seja qual for o significado freudiano profundo que possam ter, às vezes nos revelam o estado real dos sentimentos. Ensinou-me duas coisas. Primeiro, que eu deveria estar simplesmente aliviado quando a guerra há muito temida começasse. Segundo, que no fundo eu era um patriota. Não sabotaria nem agiria contra meu próprio lado. Apoiaria a guerra, lutaria nela se possível. Entre a vida real e a ficção, o entrelaçamento dinâmico e potente de três esferas distintas na influência onírica, chave narrativa, inspiração artística e bússola política. Sonho e criatividade científica. A criatividade envolve uma mudança radical de ponto de vista, uma recombinação de ideias prosaicas para gerar o extraordinário. A criatividade onírica ocorre mesmo quando submetida ao rigor quantitativo da ciência, desempenhando papel fundamental no seu desenvolvimento. O exemplo mais conhecido é a descoberta do anel benzênico pelo químico orgânico Auguste Kekulé, publicada em 1865. Poucos anos antes, Kekulé havia proposto corretamente que o carbono é tetravalente, isso é, faz 4 ligações químicas. Sabia também que o hidrogênio faz apenas uma ligação química e que a molécula do benzeno possui 6 carbonos e 6 hidrogênios. Kekulé estava obcecado por descobrir a estrutura do benzeno, que não podia ser nenhuma combinação linear, porque o número de carbonos era igual ao número de hidrogênios. Pensando exaustivamente no assunto em frente a uma lareira ou em um ônibus, há controvérsias. Kekulé relatou ter adormecido e sonhado com uma serpente que engole a própria cauda. Tal como o símbolo alquímico Ouroboros, cuja origem remonta aos papiros funerários do Egito Antigo, ao despertar, Kekulé tinha a resposta na forma de uma imagem bem explícita: a estrutura do benzeno é um hexágono. Esse caso famoso talvez esconda uma ilusão, pois Kekulé foi depois acusado de usar a narrativa onírica para legitimar um plágio que teria cometido roubando ideias do químico francês Auguste Lorentz. A acusação é controvertida e o tema persiste em debate na história química. Um outro exemplo de enorme relevância científica sobre o qual não pairam tais suspeitas foi a demonstração experimental da transmissão química de informação entre os sistemas nervoso e muscular, realizada pelo fisiologista alemão Otto Loewi. Quando Loewi interessou-se por esse assunto, imperava uma polêmica sobre a natureza da comunicação nervosa. Seria química ou elétrica? Otto Loewi descreveu assim a sua experiência. Na noite do domingo de Páscoa de 1921, acordei, acendi a luz e fiz algumas notas em um pequeno pedaço de papel. Então adormeci novamente. Ocorreu-me às 6 horas da manhã que durante a noite eu havia escrito algo muito importante, mas não consegui decifrar os rabiscos. Aquele domingo foi o dia mais desesperador em toda a minha vida científica. Durante a noite seguinte, no entanto, acordei de novo às 3 horas e me lembrei o que era. Dessa vez não corri nenhum risco. Levantei-me imediatamente, fui ao laboratório, fiz o experimento no coração do sapo. E às 5 horas, a transmissão química do impulso nervoso havia sido conclusivamente provada. O famoso experimento consistiu primeiramente em isolar 2 corações de rã, estando um ligado ao nervo vago e o outro não. Em seguida, Loewi aplicou ao nervo uma estimulação elétrica causando bradicardia, redução da frequência cardíaca no coração estimulado. Finalmente, Loewi sugou um pouco do líquido em torno do coração bradicárdico e aplicou ao outro coração. Para sua alegria, o segundo coração também desacelerou o batimento e, portanto, a transmissão era química. Loewi chamou o fator responsável de vagostoff, a substância do vago que hoje conhecemos como acetilcolina. A descoberta lhe valeu o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1936. Forte concorrente na lista das ideias mais transformadoras de todos os tempos, a organização atômica dos elementos expressa na tabela periódica também foi fruto de um sonho.
Em 1869, o físico químico russo Dmitri Mendeleev estava há 6 meses obcecado pela busca de uma classificação natural dos elementos químicos, uma ordem definida intrinsecamente por seus próprios atributos. Resolveu escrever em cartões os nomes e as propriedades dos elementos e pôs-se a examinar diferentes maneiras de arranjá-los. Mendeleev sentia que os números atômicos eram relevantes, mas depois de várias horas adormeceu sobre as cartas sem compreender seu padrão. Ele então sonhou que visualizava uma tabela em que todos os elementos se encaixavam em seu devido lugar, perfeitamente posicionados pelo número atômico em grupos com propriedades semelhantes que se repetem periodicamente. A compreensão de que as substâncias são compostas por elementos cujas relações obedecem a leis matemáticas concluiu a transformação da alquimia em química. Hoje sabemos que a tabela periódica expressa interações físicas muito bem definidas entre partículas subatômicas, mas Mendeleev não sabia disso. O momento da criatividade em estado puro não exige compreender toda a teoria por trás do fenômeno. Na visão, na revelação, no momento eureka de epifania, insight, clarão, nesse processo mental que os gregos chamavam de abdução e que hoje chamamos de reestruturação de memórias, o mais importante é capturar os princípios gerais que organizam a realidade que se quer revelar. A imaginação de uma ideia nova não precisa ser exata para dar certo. Por isso mesmo, a abdução não obedece nem ao empirismo estrito da indução, nem às generalizações lógicas da dedução. Trata-se do processo intelectual mais livre de todos, em que a mente é transportada para soluções não evidentes, aparentemente distantes e, via de regra, surpreendentes. A capacidade onírica de combinar ideias científicas com sucesso fica evidente na história do naturalista inglês Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913. Em sua viagem de 2 décadas pelo Brasil e Sudeste Asiático em meados do século XIX, ele constatou que as espécies evoluem umas nas outras, criando diversidade continuamente. Wallace acreditava ter uma extensa base observacional para essa ideia radical, debatida desde os tempos do naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck. Quase 100 anos antes, mas ainda sob forte oposição nos meios acadêmicos e órfã de mecanismos que pudessem explicar a evolução das espécies. Nas palavras de Wallace, o problema então não era apenas como e por que as espécies mudam, mas como e por que elas se transformam em espécies novas e bem definidas. Em fevereiro de 1858, numa remota ilha da Indonésia, Wallace sofreu ataques intermitentes de febre, possivelmente causada por malária. Durante essa febre, teve visões oníricas que relacionavam o problema da evolução das espécies à teoria de que a abundância de recursos excedentes é limitada pelo crescimento da população, tal como proposto pelo demógrafo inglês Thomas Malthus entre 1766 e 1834. Ao despertar do transe, Wallace se deu conta de que a reversa também é verdadeira. Se os recursos são limitados, as espécies evoluem sob forte competição, que tende a selecionar os indivíduos mais aptos a cada geração. Tudo ficou claro de repente. O que causa a evolução das espécies é a seleção natural. Logo que se recuperou, Wallace comunicou a descoberta em detalhes a outro naturalista inglês com quem passou a se corresponder colaborativamente. Tratava-se de Charles Darwin, entre 1809 e 1882, que havia chegado a conclusões semelhantes de forma independente. Números e intuições. Se os sonhos revolucionaram a química e a biologia, também foram cruciais no trabalho muito mais abstrato dos matemáticos, mas não necessariamente para fazer cálculos. Aos 23 anos, o inquieto René Descartes
Já havia estudado no colégio jesuíta, concluído o curso de direito, se alistado no exército holandês, escrito um compêndio de música e viajado à larga pela Europa. Fugindo de uma tempestade às margens do rio Danúbio, encostado no fogão a lenha, em busca de calor, o polímata viajante teve 3 sonhos que revolucionaram o modo como entendemos o mundo. No primeiro sonho, um pesadelo, Descartes era acossado por fantasmas e carregado por um redemoinho. Tentava retornar para a escola, mas era incapaz de sustentar o próprio corpo e caminhava tropeçando. Apareceu então uma pessoa que lhe informou respeitosamente que um senhor N tinha um presente para lhe oferecer. Descartes pensou que deveria ser uma fruta de terras distantes e então notou que as pessoas que se juntavam em volta estavam todas eretas, enquanto ele mal podia se manter de pé. Despertou assustado e rezou a Deus para afastar quaisquer malefícios oriundos do pesadelo. Pouco depois adormeceu. Sonhou com trovões e despertou assustado, mas dessa vez recorreu à razão para se certificar que estava de fato desperto, abrindo e fechando olhos repetidamente até se tranquilizar. Mais uma vez, adormeceu e teve então um sonho transformador, completamente diferente dos anteriores. Num ambiente quieto e contemplativo, Descartes encontrou sobre uma mesa um livro chamado Dicionário e por trás dele uma coletânea de poemas. Abriu uma página ao acaso e encontrou um verso em latim do poeta Ausônio. Que caminho devo seguir na vida? Um desconhecido surgiu de repente e mostrou um fragmento de verso. Sim e não. Descartes tentou indicar que parte do livro o poema poderia ser encontrado, mas o volume desapareceu e depois reapareceu misteriosamente. Teve a sensação de que algum conhecimento havia se perdido, até que disse ao homem que lhe mostraria um poema melhor, principiando com o mesmo verso. Nesse ponto, o homem, o livro e em seguida todo o sonho desapareceram. Descartes ficou profundamente impressionado, orou e pediu proteção à Virgem Maria para peregrinar a pé da Itália à França. Interpretou que os livros sonhados apontavam para a unificação de toda a ciência através de uma mesma linguagem e de um mesmo método. A partir desses sonhos, Descartes descobriu qual caminho seguir na vida. Quando publicou o Discurso sobre o Método para bem conduzir a razão na busca das verdades nas ciências, 18 anos depois, preconizou aceitar somente o que é evidente a ponto de não deixar dúvidas, dividir cada pergunta em perguntas menores, construir o pensamento do simples para o complexo e verificar conclusões à luz do mais amplo conhecimento possível. Na mesma publicação, foram editados tratados originais sobre óptica, meteorologia e geometria, demonstrando a potência do método cartesiano em imaginar o mundo racional descrito pela matemática. Descartes criou a geometria analítica e se tornou um dos mais importantes formuladores da álgebra. Estranhamente, apesar da elucidação onírica de sua importante missão intelectual, expressou tardiamente uma grande desconfiança quanto à utilidade das alucinações oníricas. O mesmo não sucedeu com o matemático alemão Gottfried Leibniz, 1646 a 1716, co-inventor do cálculo integral e diferencial, que considerava a visão onírica mais elegante do que qualquer outra que podemos alcançar, com muito pensamento enquanto estamos acordados. À parte desses exemplos, é notável a ausência de registros de descobertas oníricas na vida e obras de alguns dos maiores matemáticos de todos os tempos, como Gauss, Euler, Galois, Cauchy, Jacobi e Gödel. Embora a criatividade seja louvada pelos matemáticos, parece que é na vigília que os teoremas são demonstrados. O matemático francês Henri Poincaré, entre 1854 e 1912, deu testemunho bastante explícito da importância do relaxamento e da abdução para seu trabalho. O mais impressionante a princípio é essa aparência de iluminação súbita, um sinal manifesto de um trabalho anterior longo e inconsciente. O papel desse trabalho inconsciente na invenção matemática me parece incontestável. Muitas vezes, quando alguém trabalha com uma pergunta difícil,
Nada de bom é realizado no primeiro ataque. Então a pessoa descansa e senta-se novamente distante do problema. Durante a primeira meia hora, como antes, nada é encontrado e então, de repente, a ideia decisiva se apresenta à mente. Pode-se dizer que o trabalho consciente foi mais proveitoso porque foi interrompido e o descanso devolveu à mente sua força e frescor. Mas Poincaré não reportou teoremas derivados de sonhos. O relaxamento abdutivo utilizou em sua obra era um fenômeno da vigília. Uma noite, ao contrário do meu costume, tomei café preto e não consegui dormir. Ideias surgiram em multidões. Eu as senti colidir até que formassem pares interligados, por assim dizer, criando uma combinação estável. Essa descrição, escrita quase 100 anos antes do estudo da reverberação onírica do jogo Tetris, enfatiza a grande capacidade de recombinação e articulação espacial entre representações no espaço onírico. As conclusões não poderiam ser mais caras a Freud e Jung. O eu subliminar não é de modo algum inferior ao eu consciente. Não é puramente automático. É capaz de discernimento, tem tato, delicadeza, sabe escolher, adivinhar. Sabe adivinhar melhor do que o eu consciente, já que obtém sucesso onde este falhou. Em 1945, o matemático francês Jacques Hadamard publicou um livro seminal sobre a criatividade matemática baseado em perguntas feitas a diversos sábios de renome, entre os quais o físico alemão Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física em 1921, e o matemático norte-americano Norbert Wiener, criador da cibernética. Hadamard concluiu que a criação matemática possui 4 fases distintas: preparação, incubação, iluminação e verificação. Essa sequência bem determinada de fases criativas ecoa múltiplas tradições oníricas da antiguidade que prescreviam a solicitação e obtenção de revelações oníricas para resolver problemas específicos. Entretanto, ainda que admitindo a existência de sonhos capazes de oferecer soluções matemáticas novas, Hadamard assinalou a sua raridade entre os profissionais do ramo. É possível que essa escassez se deva ao uso da notação matemática, pois durante os sonhos muito raramente conseguimos ler e escrever qualquer coisa de modo fidedigno. Tal dificuldade provavelmente reflete o surgimento recente da leitura em nossa espécie, uma sofisticada capacidade comportamental que precisou sequestrar áreas corticais evoluídas por causa de outras aptidões bem mais antigas, como o reconhecimento facial. Estudos sobre a capacidade de fazer cálculos matemáticos durante o sonho indicam dificuldades bem maiores do que na vigília, possivelmente pela redução da memória de curto prazo. Um indício de que a notação matemática talvez seja um impedimento à criatividade onírica é a fascinante história de Srinivasa Ramanujan, 1887 a 1920, um matemático hindu sem educação formal cujas descobertas fundamentais em teoria dos números e séries infinitas só foram compreendidas muitas décadas depois. Hoje, físicos e matemáticos interessados em buracos negros, gravitação quântica e supercordas se debruçam sobre os teoremas geniais do autodidata nascido na zona rural. Aos 25 anos, trabalhando como contador na cidade de Chennai, Ramanujan remeteu dezenas de teoremas sem demonstração para Godfrey Hardy, 1877 a 1947, da Universidade de Cambridge. Vários eminentes colegas de Hardy haviam ignorado mensagens semelhantes, mas após o ceticismo inicial, a reação do renomado matemático inglês foi de atônita admiração pelo talento em estado bruto do jovem missivista. Aqueles teoremas deviam ser verdadeiros, pois se não fossem, ninguém teria a imaginação para inventá-los. Após intensa troca de correspondência, Hardy convidou Ramanujan à Inglaterra para trabalharem juntos, mas a viagem internacional ofendia a sagrada pureza das castas. A família do hindu, devota da deusa Lakshmi Namarjiri, uma versão local da esposa de Vishnu,
posicionou-se contra a viagem. Ramanujan recusou a oferta, mas após muita insistência de Hardy e depois de um sonho que sua mãe teria tido com a deusa, ordenando o fim da oposição à jornada, Ramanujan embarcou no navio rumo à fria Inglaterra, deixando para trás esposa, família e cultura. O trabalho com o mentor Hardy foi intenso e extremamente prolífico, levando à publicação de 21 artigos originais. Mesmo desprovido de diploma universitário, Ramanujan tornou-se professor em Cambridge e foi eleito membro da prestigiosa Royal Society of London. Apesar das honrarias, ele nunca chegou a se integrar verdadeiramente. Longe de casa e da sua deusa, exposto à discriminação racial numa sociedade que via seus hábitos como selvagens, Ramanujan deprimiu-se e passou a exibir sintomas de tuberculose. Regressou à Índia em 1919 e faleceu pouco depois aos 32 anos, no auge de sua criatividade matemática. No leito de morte, registrou uma carta para Hardy algumas funções misteriosas visualizadas em sonhos, enigmas que apenas no início do século XXI, quase um século depois, começaram a fazer sentido. Teorias formuladas por vários matemáticos nascidos depois da morte de Ramanujan efetivamente necessitam dessas funções. De onde vieram? Por intermédio da deusa Lakshmi, Ramanujan relatou receber em sonhos suas complexas visões matemáticas. Enquanto dormia, tive uma experiência incomum. Havia uma tela vermelha formada por sangue fluindo, por assim dizer. Eu estava observando isso. De repente, uma mão começou a escrever na tela. Prestei toda atenção. A mão escreveu várias integrais elípticas. Elas ficaram na minha mente. Assim que acordei, as registrei por escrito. Como fervoroso seguidor do hinduísmo, Ramanujan era um adepto entusiasmado da interpretação dos sonhos. Ele simplesmente não via separação entre matemática e espiritualidade, pois seu contato com a descoberta não passava pela razão e sim pela revelação. Não pela demonstração lógica dos símbolos, mas por sua beleza. É provável que a fértil relação de Ramanujan com a criação onírica tão rara em matemáticos ocidentais reflita aspectos particulares da matemática indiana, marcada por forte tradição oral, menor restrição simbólica para a formulação de conceitos e uma devotada relação com os deuses. Uma incerteza dupla. Embora os exemplos acima e muitos outros apontem para o papel importante do sono e dos sonhos na criatividade humana, desvendar cientificamente esse papel não é nada fácil. Do sonho pode-se esperar tudo ou quase tudo. Se letras, números e livros são raros, tampouco pode-se dizer que não apareçam em sonhos. O matemático e filósofo britânico Bertrand Russell, 1872 a 1970, Prêmio Nobel de Literatura em 1950, expressou essa verdade com simplicidade. Não acredito que esteja sonhando agora, mas não posso provar que não estou. Quando alguém atribui uma descoberta a um sonho, nos deparamos com uma dupla camada de incerteza. O que será que o sonho quer dizer? Exige perguntar também: será que o sonhador realmente teve esse sonho? O que foi que se perdeu? O que foi que se agregou? Qual a diferença entre experiência em primeira pessoa e relato para terceiros? Isso é relevante porque o relato de que alguma descoberta surgiu em um sonho a naturaliza, justifica e, sobretudo, legitima, encobrindo outros processos criativos e também, possivelmente, um plágio ou conflito de interesses. Por essa razão, todo rico anedotário sobre sonhos e criatividade persistiu uma mera conjectura até que cientistas conseguiram abordar a questão empiricamente. Capturando Eureka. Como capturar e medir em laboratório um fenômeno tão fugidio quanto a súbita ocorrência de uma ideia nova durante o sono, o momento Eureka? A reestruturação de memórias capaz de transformar o mundo é um evento imprevisível e singular que ocorre apenas uma vez em cada mente. Depois disso já é repetição. A ideia nova surge com o potencial de se propagar para inúmeras outras mentes
mas na mente que a produziu ela já é velha, irreversivelmente já a vida. Nas palavras do poeta brasileiro Arnaldo Antunes, o que se foi é sido. Em 2004, os neurocientistas alemães Jan Born, Yuri Wagner e Steven Geiss conseguiram quantificar pela primeira vez em seres humanos a relação entre sono e insight. Os pesquisadores se valeram de um teste psicológico clássico em que a resolução do problema está criptografada como um palíndromo, isso é, uma sequência de símbolos que é a mesma quando lida de trás para frente ou de frente para trás. Os participantes não foram informados dessa estrutura e por isso começaram a tarefa tentando analisar toda a sequência, embora isso não fosse estritamente necessário. Entre os participantes que dormiram após realizar o teste, 60% apresentaram algum conhecimento da informação oculta quando retestados no dia seguinte, enquanto o mesmo aconteceu com apenas 20% dos participantes que não dormiram. Publicado na revista Nature, esse experimento foi a primeira demonstração convincente da estreita relação entre sono e criatividade, mas não permitiu saber qual fase do sono está mais relacionada com a criatividade, nem se há tipos diferentes de criatividade que sejam mais beneficiados por um tipo específico de sono. Nas últimas 2 décadas, essas perguntas foram abordadas por uma série de experimentos realizados por Robert Stick Gould, Matthew Walker e Sarah Mednick. As evidências indicam que a resolução criativa de um problema, seja a geração de anagramas ou a flexibilização da associação de palavras, é favorecida pelo sono REM transcorrido entre a apresentação do problema e sua resolução. Reestruturando memórias. Qual será a propriedade do sono REM que estimula a reestruturação de memórias? Além de apresentar mais atividade cortical do que o sono de ondas lentas, o sono REM se caracteriza por níveis reduzidos de sincronia entre os neurônios com baixo grau de repetição das sequências de ativação. A ideia de que o sono introduz algum tipo de ruído informacional e que isso pode ser útil ao aprendizado motivou experimentos interessantes no pássaro mandarim. Machos dessa espécie começam a aprender a cantar 2 semanas após o nascimento, tentando copiar o canto produzido pelo pai. A exposição precoce ao canto do adulto é suficiente para gerar uma memória por toda a vida. Mesmo uma breve exposição ao canto do pai de outro tutor adulto ou ainda uma gravação emitida por um pássaro de madeira é suficiente para que se forme uma memória robusta que serve de modelo interno para a prática da imitação vocal. Através de múltiplas repetições ao longo de 2 meses seguintes, o filhote desenvolve aos poucos uma imitação fidedigna do canto modelo. O canto emitido pelo filhote vai se modificando erraticamente ao longo do tempo até cristalizar-se numa sequência bastante semelhante à do canto modelo. O neuroetrólogo israelense Ofer Chernovisky e sua equipe do Hunter College CUNY estudaram esse fenômeno de forma intensiva, registrando todas as vocalizações emitidas por cada filhote, desde a exposição ao modelo até a cristalização do canto. A primeira descoberta que fizeram foi que os cantos se modificam gradualmente ao longo do dia, tornando-se cada vez mais parecidos ao modelo à medida que as repetições vão se sucedendo. A segunda descoberta é que os cantos produzidos na manhã do dia seguinte são menos parecidos com o modelo do que no final do dia anterior. Em outras palavras, a cada noite de sono ocorre uma deterioração de semelhança entre o canto produzido pelo filhote e seu modelo. Os ganhos diurnos superam as perdas noturnas de forma que o filhote galga a montanha da semelhança com o canto modelo, 2 passos à frente e 1 atrás, dia após dia até que as mudanças se estabilizam. O efeito ocorreu tanto no sono natural quanto no sono induzido por melatonina.
A terceira descoberta foi a mais surpreendente: os animais com maior índice de deterioração do canto entre o início da noite e a manhã do dia seguinte, aqueles que, ao despertar, mais tinham se afastado do canto modelo, foram justamente os que copiaram melhor o final do processo. Em outras palavras, os que tropeçam mais durante o caminho tiveram mais sucesso na aprendizagem final. Que tipo de mecanismo poderia explicar esse fenômeno? Em 2016, o neurocientista norte-americano Timothy Gardner, da Universidade de Boston, e uma equipe internacional de colaboradores publicaram estudos da atividade neuronal do núcleo HVC de mandarins durante a execução de canto e durante o sono. O HVC é uma região cerebral das aves canoras cuja ativação é essencial para iniciar a propagação elétrica que acaba por chegar ao órgão vocal faringe e ali converter-se em canto. Os pesquisadores injetaram um vírus no cérebro dos pássaros para fazer com que certos neurônios produzissem uma proteína que se torna fluorescente quando as células são ativadas eletricamente. Através de pequenos microscópios de 3 centímetros de espessura implantados no delicado crânio das aves, Gardner conseguiu visualizar a ativação noturna dos grupos de neurônios que codificam o canto. O resultado foi surpreendente. Embora o canto seja estável de um dia para o outro, os padrões de ativação neuronal do HVC mudam bastante em noites consecutivas. É como se o cérebro, na busca da melhor organização sináptica para produzir um canto semelhante ao modelo, borrasse a cada noite de sono o canto construído ontem, para poder seguir na procura da melhor imitação possível. O sono parece impedir que o sistema se acomode numa solução subótima, adicionando ruído à memória a cada noite. O fenômeno se parece com os ciclos de aquecimento e resfriamento utilizados para temperar ligas de aço num processo que primeiro endurece o metal e depois o flexibiliza. O desenvolvimento do canto do mandarim evoca o manto que Penélope, na Odisseia, tecia durante o dia e desfazia durante a noite para ganhar tempo de esperar por Ulisses. Parafraseando a canção da banda Chico Sá e Ensinação Zumbi, é preciso primeiro desorganizar para poder organizar. De que modo todo esse processamento neurofisiológico que ocorre em nível celular e molecular se reflete no conteúdo de um sonho? É impossível fazer essa pergunta ao pássaro mandarim, mas seres humanos são mais cooperativos, especialmente quando se trata de estudantes de graduação pagos para praticar um jogo eletrônico bem divertido. Quando Bob Stickgold se tornou autoridade mundial no recém-ressuscitado campo de pesquisa sobre processamento onírico de memórias, cheio de projetos de pesquisa bem financiados e integrante de conselhos consultivos de grandes empresas, não se fez de rogado e aplicou seu dinheiro no equipamento que ninguém mais teria coragem de colocar dentro de um laboratório. Um enorme videogame interativo capaz de simular em 3 dimensões, de modo bastante verossímil, as emoções e situações do esqui alpino. Os 43 participantes do estudo praticaram animadamente o jogo durante o dia no laboratório. À noite em casa, equipados com aparelho para mensuração de movimentos no corpo e olhos enquanto dormiam. A intervalos de tempo que variavam entre 15 e 300 segundos após o início do sono, os participantes foram automaticamente interrompidos e seus relatos de sonho foram registrados. A experiência multissensorial interativa do esqui alpino virtual se mostrou extremamente apta a penetrar sonhos dos participantes, enquanto o jogo Tetris apareceu em cerca de 7% dos relatos. Imagens relacionadas ao esqui virtual apareceram em 24% dos relatos. Curiosamente, o fenômeno também ocorreu com intensidade quase tão alta em participantes de um grupo controle que não jogou, mas assistiu atentamente outra pessoa jogar. A reverberação das memórias do jogo mostrou um nítido decaimento com o tempo. As imagens foram ficando cada vez mais abstratas, menos verídicas. Em contrapartida, mais e mais memórias antigas tenderam a aparecer, revelando um processo de intercalação de memórias recentes
distantes e remotas que parece refletir a incorporação das primeiras às segundas. Relatos fidedignos do jogo, típicos dos primeiros segundos após o início do sono, como eu recebo como flashes daquele jogo na minha cabeça, jogo de esqui de realidade virtual, se tornam muito mais livres alguns minutos depois, embora mantendo conexão com o jogo. Por exemplo, eu estava imaginando empilhar madeira dessa vez. Senti como se estivesse fazendo em uma estação de esqui a qual eu tinha ido antes, uns 5 anos atrás talvez. O aumento da abstração nas imagens oníricas à medida que o sono progride talvez se deva ao aumento da atividade hipocampal, capaz de reativar memórias antigas que vão se mesclando às memórias recém-adquiridas e integrando os fatos novos da vida a tudo que aconteceu antes. Reprogramação abrupta. Em situações de grande desadaptação, de verdadeira dificuldade cognitiva, podem ocorrer sonhos resolutivos com aparência de milagre. Um comportamento completamente novo e altamente adaptativo pode se instalar literalmente de um dia para o outro, produzindo grande espanto. Um neurocientista me relatou que durante o mestrado foi à Argentina realizar um curso intensivo de espanhol. Para seu horror, descobriu que simplesmente não conseguia se comunicar com ninguém, não entendia quase nada e muito menos conseguia falar algo compreensível. Após alguns dias de crescente constrangimento, certa noite sonhou que escrevia e lia fluentemente no idioma. No dia seguinte, conseguiu fazê-lo, dando um verdadeiro salto na capacidade de utilizar novas palavras. Outro caso expressivo da aquisição de habilidades motoras me foi relatado por um homem que, quando criança, não conseguia se equilibrar na bicicleta e tinha vergonha disso. Já adolescente, ciente de que bicicletas praticamente andam sozinhas quando impulsionadas, resolveu tentar novamente. Fez pouco progresso durante 2 dias de treinamento e então sonhou que montava a bicicleta e passeava com desenvoltura, pensando que aquilo era fácil. No dia seguinte, teve sucesso logo nas primeiras tentativas. Havia aprendido a andar de bicicleta. A capacidade que o sonho tem de subitamente transportar o sonhador até novas habilidades e conteúdos evoca o voo entre pontos distantes, uma verdadeira abdução. Aprendi com o escritor moçambicano Mia Couto que, em certas línguas de Moçambique, sonhar, imaginar e voar são a mesma palavra. Voo livre é uma descrição muito adequada ao colossal ganho de perspectiva que o sonho pode prover. Um dos exemplos históricos mais magníficos do repentino ganho de perspectiva permitido pelo voo onírico foi relatado pelo filósofo italiano Giordano Bruno entre 1548 e 1600, um ex-frade dominicano que se tornou conhecido em toda a Europa pela inteligência, erudição e ideias polêmicas, estilo mordaz e assombrosa capacidade de memorização, que alguns de seus contemporâneos atribuíram à magia. Embora o próprio Bruno tenha descrito no livro A Arte da Memória os elaborados modelos mnemônicos que utilizava. Entre os vários livros de Giordano, um foi inteiramente dedicado à interpretação dos sonhos, o mesmo nome escolhido por Freud quase 3 séculos depois para designar seu livro seminal. Quando tinha 30 anos, Giordano experimentou uma visão onírica que se tornaria célebre. Naquela época, a grande maioria dos astrônomos ainda professava o antigo sistema ptolomaico, com a Terra no centro do sistema solar e uma abóbada celeste composta de estrelas fixas numa esfera transparente. A teoria heliocêntrica do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, entre 1473 a 1543, tinha poucos adeptos, mas mesmo no modelo copernicano, o sistema solar permanecia sendo o centro do universo. Giordano, entretanto, teve contato com textos cosmológicos da antiguidade que assumiam a existência de múltiplos mundos. Também é possível que tenha lido obras do filósofo iraniano Fakhr al-Din al-Razi, entre 1149 e 1209, e do astrônomo inglês Thomas Digges,
entre 1546 e 1595, que se referiram de algum modo à infinitude do universo. Foi nesse contexto que Giordano teria experimentado seu sonho magno. No relato, seu espírito teria saído do corpo e se revelado pelo céu até se afastar da Terra. A série Cosmos, uma odisseia no espaço-tempo, em sua nova versão apresentada pelo astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, narrou assim a experiência de Giordano Bruno. Espalhei asas confiantes para o espaço e subi rumo ao infinito, deixando muito atrás de mim o que os outros se esforçaram para ver à distância. Ali já não havia acima nem abaixo, nem borda nem centro. Vi que o sol era apenas mais uma estrela, e as estrelas eram outros sóis, cada uma escoltada por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Lenda ou fato, o feérico relato onírico de Giordano Bruno atualizou o sonho de Cipião, imaginado por Cícero mais de 1000 anos antes. Ao repetir a jornada para longe da Terra, mas foi além para cruzar a barreira conceitual das esferas como tetos concêntricos e, enfim, explodir a perspectiva, chegando à infinitude em todas as direções, girando no espaço e percebendo como somos minúsculos diante de tudo que há. Giordano teria entendido em seu próprio corpo sonhado que o universo é vastíssimo e que o Sol nada mais é do que uma das suas inúmeras estrelas, cada uma delas rodeada por seus próprios planetas. O Sol não ocupa o centro do universo, nem parece haver centro em torno do qual tudo orbita. Essa profunda verdade astronômica, expressa por Giordano no século XVI e rejeitada pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, só começou a ser verificada 4 anos após a morte do primeiro, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei observou pela primeira vez ao telescópio uma estrela da Via Láctea. Já a confirmação empírica da existência de múltiplas galáxias só foi alcançada 300 anos depois por meio de medidas eletroscópicas. Algumas ideias de Giordano, como a pluralidade dos mundos e a vida em outros planetas, estavam muito à frente do seu tempo, apesar de terem raízes antigas nas filosofias grega e islâmica. Graças a seu estilo combativo, Giordano fez inimigos poderosos, sobretudo na Igreja. Seu pesadelo teve início em 1592, quando foi capturado em Veneza e entregue à Inquisição, que o levou preso a Roma e o processou por heresia, blasfêmia e conduta imoral. Ao longo do processo judicial, o filósofo teve chances de se retratar, mas preferiu manter-se coerente e inflexível quanto a aspectos fundamentais de sua doutrina. Em 1600, após 7 anos de masmorras e torturas, tendo se recusado categoricamente a abnegar suas ideias, o brilhante e insubmisso Giordano foi amordaçado, humilhado pelas ruas de Roma e queimado vivo em praça pública. Hoje, no campo de Fiore, onde esse crime bárbaro aconteceu, uma solene estátua de Giordano preside a feira de frutas e flores nas manhãs de domingo. Na base, a dedicatória comove: para Bruno, da era que ele previu, aqui onde o fogo ardeu. Mutação e seleção de ideias. É curioso que Kepler, um pensador tão criativo e original quanto Bruno, tenha expressado numa carta a Galileu seu horror à noção de múltiplos sóis e planetas, espalhados sem hierarquia por um universo infinito. Não que ele fosse avesso aos sonhos, muito pelo contrário, foi pioneiro em ficção científica como o livro Somnium, em 1634, em que o alter ego seu sonha com uma visita à Lua e descreve com detalhes como é a Terra vista de lá. Ainda que nesse caso a atividade onírica tenha sido um mero recurso narrativo, é impossível não notar a utilização do sonho para justificar um enorme ganho de perspectiva, conferindo pelo ponto de vista lunar. Durante o sono, o cérebro vive o embate entre fidelidade e flexibilidade cognitiva,
cujos mecanismos são o fortalecimento e a reestruturação de memórias. Enquanto a fidelidade de ativação de memórias é um atributo do sono de ondas lentas, um estado fisiológico filogeneticamente muito antigo que favorece a lembrança estrita dos contatos pré-estabelecidos com a realidade. A reorganização de memórias parece ser um atributo do sono REM, um estado fisiológico mais recente que facilita a resolução de problemas novos. Rearranjar memórias é uma capacidade muito adaptativa num ambiente desafiador, que muda o tempo inteiro e de modo imprevisível. Mas o excesso de criatividade onírica pode levar a ideias perigosas no mundo real, sendo mais seguro submetê-las ao crivo de uma simulação fiel da realidade. A alternância entre sono de ondas lentas e sono REM ao longo da noite dá ao cérebro a oportunidade de realizar múltiplos ciclos de mutação e seleção de ideias. Na primeira metade da noite, as memórias são reverberadas em ondas lentas, reforçando as mais importantes memórias novas e eliminando as demais. Na segunda metade da noite, instalam-se episódios de sono REM cada vez mais longos e com níveis cada vez mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, simulando os níveis de alerta da vigília. A desativação de regiões frontais do córtex cerebral durante o sono REM diminui a acurácia da tomada de decisões e da execução ordenada de planos, gerando uma descontinuidade na composição lógica da imagética onírica. Isso origina os deslocamentos, condensações, fragmentações e associações entre os elementos oníricos, recombinando memórias de formas inesperadas. A elevada e ruidosa atividade cortical observada durante o sono REM, ao gerar erros de processamento que afrouxam a sincronia neuronal, efetivamente cria caminhos novos para a propagação elétrica. Conforme vimos, o sono REM promove a expressão de genes necessários à potencialização de longa duração, o que leva ao fortalecimento sináptico das memórias reestruturadas durante o adormecimento. Junto a dois talentosos neurocientistas computacionais, o cubano Wilfredo Blanco e o brasileiro César Renaud Costa, utilizei simulações de circuitos neurais através do ciclo sono-vigília para demonstrar que a potencialização de longa duração provocada pelo sono REM, além de reforçar memórias, também causa sua reorganização. A mera potencialização de algumas conexões é suficiente para causar uma redistribuição das forças sinápticas, alterando direta ou indiretamente vastas porções da rede neuronal. Uma analogia ajuda a compreender o fenômeno. Quando apertamos com a mão um balão cheio de ar, ele se deforma do outro lado, pois trata-se de um sistema fechado. Memórias ciganas. Mas como podem certas memórias permanecer estáveis por tantos anos, se até mesmo as células que lhes servem de arcabouço são substituídas ao longo do tempo? Memórias permanecer estáveis por tantos anos, se até mesmo as células que lhes servem de arcabouço são substituídas ao longo do tempo? Memórias antigas tendem a ser muito mais resistentes ao esquecimento do que as recentes. Assim como os ciganos migram incessantemente sem território fixo nem retorno às origens, as memórias parecem nunca deixar de migrar para os confins da vastíssima rede cortical, enfurnando-se mais e mais ao longo da vida, cada vez mais extensas e resistentes a perturbações. Lembranças ricas em detalhes podem durar mais de um século na mente do ancião, mas não se pode dizer que tenham sido sempre as mesmas desde a infância. Ao contrário, as evidências experimentais apontam para uma constante transformação e migração intracerebral para as memórias ao longo da vida, com um papel especial reservado ao sono como estado propiciador dessas mudanças. Essa parte da história começa em 1942, quando Donald Hebb concluiu uma análise extensa de pacientes neurológicos com lesões do hipocampo,
Como esses pacientes apresentavam quadros amnésicos graves com incapacidade de formar novas memórias declarativas, começou a ficar claro que o hipocampo está diretamente envolvido na aquisição de novas memórias. Na década seguinte, um caso de lesão cirúrgica tornou-se célebre e elucidou a questão. O paciente Henry Gustav Molaison, conhecido desde então pelas iniciais HM, apresentava um grave quadro de crises convulsivas deflagradas bilateralmente nos hipocampos esquerdo e direito. Após a remoção completa desses focos epilépticos, o paciente ficou curado das convulsões, mas passou a apresentar amnésia para memórias declarativas, isso é, memórias que podem ser declaradas verbalmente sobre pessoas, coisas e lugares. HM era capaz de aprender o nome de uma nova pessoa por alguns minutos, mas logo depois o esquecia. Essa amnésia foi completa no sentido anterrógrado, ou seja, após a cirurgia. Entretanto, a amnésia retrógrada relativa aos fatos que precederam a cirurgia foi apenas parcial. Enquanto os fatos recentes haviam sido completamente esquecidos, as memórias antigas, sobretudo da infância, ficaram bem preservadas. HM foi intensamente investigado por toda a sua vida pós-cirúrgica e seu quadro clínico não se alterou desde então. O estudo minucioso desse paciente deixou claro que o hipocampo é a porta de entrada para novas memórias declarativas. É ali que se codificam as relações entre os diferentes atributos perceptuais de cada memória. Imagens, sons, texturas, cheiros e gostos característicos de cada objeto representado, todos codificados separadamente no córtex cerebral, mas de início integrados através do hipocampo. Isso explica por que essa região tem papel essencial no mapeamento do espaço, que permite a navegação ambiental, e na codificação de eventos complexos, como a movimentação e a ação de múltiplos objetos e agentes numa sucessão de cenas. Para que as memórias declarativas durem, é imprescindível ter o hipocampo intacto, tanto no momento da aquisição quanto nas horas subsequentes. Entretanto, com o transcorrer do tempo, as memórias vão se tornando progressivamente menos representadas no hipocampo e mais no córtex cerebral, a ponto de sobreviverem sem maiores abalos em pacientes neurobiológicos que, seja por acidente ou por cirurgia, foram submetidos a uma completa remoção do hipocampo. A esse aumento progressivo do engajamento do córtex cerebral na codificação de memórias declarativas se chama corticalização, um fenômeno bem conhecido desde os anos 1950, mas cujos mecanismos permaneciam até recentemente ignorados. Cérebros na neve. Em 1999, formulei com Cláudio Mello e Constantine Pavlidis a hipótese de que é o sono que induz a corticalização de memórias. Aproveitando os últimos meses do final do doutorado, entre novembro e dezembro da virada do milênio, realizei experimentos para medir a expressão de genes imediatos no sono de ratos previamente submetidos à estimulação elétrica do hipocampo. O objetivo era implantar no hipocampo a memória artificial da chamada potencialização de longa duração e seguir seu rastro pelo cérebro durante o sono e a vigília subsequentes. Um experimento piloto sugeria que a expressão inicial no hipocampo decaía rapidamente e aumentava no córtex após algumas horas. Desenhamos um experimento extenso para cercar os achados preliminares de bons controles e de um número adequado de animais por um grupo experimental. Concluímos ser necessário fazer experimentos diários por 8 semanas consecutivas. A neve caía incessantemente naqueles dias curtos e as torres gêmeas do World Trade Center ainda estavam em algum lugar. Empreendi a tarefa pacientemente. Todos os dias, ao final do experimento, cada rato era abatido e seu cérebro congelado a 80 graus negativos para uso posterior.
Quando terminei de fazer os experimentos e coletar todos os cérebros, ainda restava seccioná-los em fatias finíssimas e tratá-los quimicamente para revelar os níveis de expressão gênica. Era 1º de janeiro de 2001 e eu estava de mudança para a cidade de Durham, na Carolina do Norte, para começar o pós-doutoramento na Universidade Duke. Resolvi levar os cérebros congelados comigo para processá-los na própria Universidade Duke, no laboratório do meu colega Eric Jarvis, neurobiólogo norte-americano, que gentilmente ofereceu ajuda. Coloquei as dezenas de cérebro dentro de um isopor grande cheio de gelo seco. Vedei-os com fita adesiva e tomei um táxi para o aeroporto de LaGuardia, sob uma nevasca inclemente. O aeroporto estava um caos completo, com vários voos cancelados e pessoas dormindo no chão. Meu voo foi suspenso, mas houve transferência para outra companhia aérea. Na impossibilidade de levar comigo o isopor, despachei todos os cérebros para Carolina do Norte, peguei meu cartão de embarque e torci para dar certo. Não deu. Esperei em vão diante da esteira de malas até que a última bagagem fosse recolhida. Assim como eu, vários outros passageiros reclamavam o extravio de seus pertences naquela confusão gelada de início de ano. No balcão da companhia aérea, descobri que o isopor havia sido transferido para outra empresa por causa dos voos cancelados. Prometeram-me que a bagagem seria localizada e chegaria no segundo e último voo da companhia aquela rota dali a 12 horas. Fui a Durham, comecei a me instalar e após o prazo estipulado voltei ao aeroporto, mas o isopor não veio. Prometeram que no dia seguinte viria e passei a noite com insônia pensando no gelo seco em sublimação lenta, porém inexorável. No dia seguinte foi o primeiro a chegar ao balcão da companhia, mas nada de isopor. A cena trágica se repetiu por 3 longos dias, com 2 deslocamentos diários até o distante aeroporto e 3 longas noites mal dormidas, dominadas pela imaginação cada vez mais pessimista sobre o estado do gelo seco e dos cérebros dentro do isopor. Pela primeira vez, entendi por que no mundo greco-romano se dizia que insônia é o sonho com uma ideia fixa. Nem todos os deuses do Olimpo poderiam me ajudar agora que o desastre era inevitável. Rezei para meus orixás e entreguei o destino dos cérebros ao acaso. Quando na quarta de manhã entrei correndo pelo saguão do aeroporto e vi de longe o isopor cheio de etiquetas dos vários aeroportos por onde tinha passado, imaginei o pior. Desenrolei freneticamente as fitas adesivas e quase caí para trás quando vi o interior. Cérebros perfeitamente preservados sob uma boa camada de gelo seco ainda intacto. Agradeci efusivamente aos vivos e aos mortos pela oportunidade de continuar pesquisando aquele material. As memórias migram durante o sono. Os resultados dessa pesquisa revelaram em detalhes um processo de migração de memórias para fora do hipocampo durante o sono REM. Podemos documentar uma sequência de 3 ondas distintas de regulação gênica após a estimulação no hipocampo. A primeira onda começa no próprio hipocampo meia hora depois da estimulação. Atinge áreas corticais próximas ao local da estimulação após 3 horas de vigília e termina durante o primeiro episódio de sono de ondas lentas. Uma segunda onda começa durante o sono REM nas regiões corticais próximas do estímulo. Se propaga para regiões cerebrais distantes durante a vigília subsequente e é encerrada durante novo episódio de sono de ondas lentas. Finalmente, uma terceira onda de regulação gênica começa durante o próximo episódio de sono REM em diversas regiões corticais, e não sabemos quando nem onde termina, pois o experimento parou ali. O hipocampo apresentou uma diminuição gradual da expressão gênica da primeira onda até a terceira, distantes várias sinapses do local da estimulação elétrica inicial. Mostraram um perfil oposto, com um aumento gradual da expressão gênica à medida que as ondas se sucediam. Esses resultados forneceram a primeira evidência experimental de que o sono REM pode participar da transferência de memórias do hipocampo para o córtex cerebral através de ondas de plasticidade molecular que se aprofundam a cada ciclo do ano. Estudos subsequentes utilizando exploração de novos objetos em lugar de potencialização
de longa duração confirmaram que os efeitos persistem no córtex, mas não no hipocampo. Enquanto as mudanças sinápticas se renovam e propagam corticalmente, no hipocampo as mudanças cessam e as memórias decaem rápido. É importante considerar que o hipocampo tem dimensões bem menores do que o córtex cerebral, com muito menos capacidade de codificar memórias. Durante o sono pós-aprendizado, ativam-se transitoriamente o hipocampo, mecanismos de plasticidade que no córtex cerebral são persistentes. Por isso, o hipocampo cede pouco a pouco sua participação em cada memória recém-adquirida, tornando-se cada vez menos relevante à medida que a memória amadurece. Em contrapartida a esse esquecimento, o hipocampo renova a cada noite sua capacidade de aprender outra vez, liberando espaço de codificação para novas memórias do dia seguinte. As memórias não são de fato confiáveis, perdem pedaços, recebem novas associações, se integram umas às outras, são depuradas e acrescidas de detalhes, atravessam filtros do desejo e da censura e, sobretudo, mudam de suporte biológico, passando a ser representadas em circuitos neuronais diferentes, gerando novas ideias, mas mesmo assim mantendo a aparência de estabilidade, um primor de permanência em meio à transformação incessante, um prodígio de flexibilidade sem perda de identidade.